ela vai ser dada pelo professor Eudemiro Ferreira Jorge, que é professor, que era o responsável do curso de arquitetura da Universidade de Évora, um grande especialista em arquitetura franciscana e arquitetura cisterciense, portanto, arquitetura e que já nos tem honrado com a sua participação sistemática no nosso curso. Vai incidir exatamente sobre a arquitetura neste período da Baixa Idade Média, portanto, completando aquela parte da matéria que nós ainda não tínhamos dado da história da arquitetura de igrejas. E pronto. Passo a professor. Bom, eu digo novamente boa tarde, meu nome é Jorge. Eu queria agradecer ao Dr. Pedro Marcos de Abreu o simpático convite que me dirigiu para vos ir falar. A mim, são assuntos que me agradam imenso, eu trabalho há muitos anos neles e, portanto, não me custa rigorosamente falar nada sobre isso. Posso não dizer tudo certo, mas não me custa nada falar sobre isso, porque gosto muito do que faço e costumo dizer que ainda me pagam por cima. E uma das provas que gosto do que faço é que levantei-me da cama para vir aqui. Tentado cumprir tudo. Uma dor de cabeça enorme, subi um bocadinho ali com um chazinho que o mais está a abrir, mas completamente os olhos fechados. Tem sempre puxado. O professor tem sempre puxado para a pessoa. Acredita que cheguei antes, estive ali dentro do carro com os olhos fechados, ali assim um bocado mesmo. É mais que mas, portanto, só para dizer o seguinte, que se eu não gostasse do que fizer, do que faço, facilmente me safava, estou doente, não posso ir. Portanto, era fácil. Mas só queria dizer o seguinte, primeiro, porque não estou 100% operacional, nem com aquela genica que o franciscano deve ter. Mas queria, portanto, sinceramente não estou mesmo. Mas isto não é para desculpar nada da minha incompetência, da minha... só que posso-me até esquecer de algumas coisas que eu considero importantes e que, como nas reuniões dos cursos que estou a organizar neste momento, me podem opor. Portanto, eu digo isto para vos fazer um pedido. Me peço de todo o coração, há pessoas que não gostam de ser incomodadas quando estão a falar. A mim é uma coisa que não me afeta rigorosamente nada quando eu estou a falar. Não, se for os construtivos, se for sobre a aula, obviamente. Agradeço até por uma razão muito simples, porque quando as pessoas às vezes estão sempre um bocado concentradas, elas só têm 50 minutos, ou aqui também tem espaço, a pessoa às vezes quer dizer tudo e depois acaba por se esquecer de muita coisa. Portanto, as perguntas, quando são perguntas com sentido, e todas elas têm sentido, a resposta pode ser difícil, não posso não saber dar a resposta, mas às vezes as vossas perguntas alertam para coisas que eu se calhar nem diria porque não me lembrava, ou pensava que era óbvio, que era sabido, ou eu me esqueci. Portanto, peço-vos, e vou dizer com maior razão hoje, que não estou assim muito operacional, que qualquer coisa que não percebam, ou porque eu engoli as palavras, eu também sou especialista nisso, engoli palavras, ou às vezes entusiasmo, começo a falar mais rápido. Portanto, quando não perceberem uma coisa, ou quando há um palavrão qualquer que eu não... Palavrão no sentido, um termo técnico, que não percebam, ou queiram que se fique melhor, ou não ficou qualquer coisa bem clara, eu estou a dizer que façam perguntas, percebeu? Portanto, eu sou daquelas pessoas que gostam de me façam perguntas, se eu não souber responder é um bom motivo para eu perceber bem de estudar mais e para não me chatear rigorosamente, e como digo, tem a vantagem de, às vezes, responder a coisas ou aprofundar ou esclarecer coisas que podem não me ocorrer quando estou a falar. Portanto, não considero que seja introdução, e volto a ser para a terceira vez, façam perguntas, porque eu reajo melhor às perguntas e às vezes esclarecer coisas que às vezes não. Pronto. Portanto, o professor Pedro Marcos de Abreu pediu-me para falar sobre a arquitetura da Baixa Idade Média e, puxando a brasa à minha jardinha, eu disse ao professor Marcos de Abreu, das coisas melhores para falar sobre a evolução da arquitetura na Baixa Idade Média é falar dos franciscanos. Ele, professor, mas fala das catedrais, fala não sei o quê. Tudo isso é importante. Simplesmente, nas catedrais, e também, mas não hoje, mas se quiserem, vem cá falar de catedrais. Aliás, está aí, estava tudo montado, só que não dá para falar tudo. Mas... 4 horas hoje. Mas isso também não vou falar disso, e na generalidade também não faço, percebeu? Isso não faço, seria o fim da minha reputação, portanto, prefiro... mas, quer dizer, o problema, falar das catedrais, não é um bom, quer dizer, é uma arquitetura muito paradigmática, muito icónica, mas não é a melhor forma de explicar a evolução da arquitetura medieval em Portugal. Por uma razão muito simples. A nossa tradição arquitetónica, eu vou falar de franciscanos, não é de catedrais, só para explicar exatamente isso.
A nossa tradição construtiva catedralícia é muito românica, é muito em série. Há muito pouca evolução, desde a Catedral de Braga à sede de Silves, há muito pouca evolução, ou à sede de Évora. Ali em 100 e tal anos, praticamente, não se fica assim, há uma fabricação em série muito românica. O que é que nós temos em Coimbra? Temos as tribunas. Em Lisboa repetem as tribunas. Em Évora, o que é que tem? Tem o berço quebrado à abóbada, mas numa situação muito, quer dizer, formalmente é muito românica. Só em Évora a espacidade já é gótica, não é? Mas portanto, há muito pouca evolução. Vamos a Silves, copia a cabeceira de Évora. Évora, se calhar, terá que copiar a cabeceira de São Domingos de Évora, que já desapareceu, ou de Elvas, que ainda existe. Portanto, e o meu doutoramento foi exatamente sobre catedrais. E a de Leiria? O quê? A catedral é uma solução tardo-medieval, medievalizada. A cobertura, olha, está um bom exemplo, está a ver? É um bom exemplo. Eu nem quis falar de até sobre Leiria, saber isso. Eu sou de Leiria. É Leiria. Então, eu sou o autor do livro da Sé Leiria. Não é que assim, eu sou um José de Grosso, eu sou o autor do livro, o autor da arquitetura. Portanto, a Leiria é um bom exemplo de que a evolução da arquitetura das catedrais, digamos, não acompanhou o tempo. Não acompanhou o tempo. Veja que em Leiria tem a cobertura, é uma cobertura goticizante ainda. Não é gótica, mas não é goticizante. As janelas, com aquele rasgo já maneirista, mas são aquelas guias. É uma tradição medieval. Aquilo não é maneirista, mas é maneirista do vocabulário. Mas no rasgo da janela, é assim que é medieval. Aquela bomba, aquele ortozoado muito pesado, mas também já não é medieval, mas também já não é renascentista. Cada lei é uma coisa. Aqueles pilares, todos ali muito fortes, vê-se mais pilares do que espaço. Vê-se mais pilares do que espaço. Ainda aquela lei, só se vê pedra. É sempre assim árvores ali assim. Portanto, está a ver, a Cataleiria é um bom exemplo de uma solução medievalizada, mas não é uma coisa nem a outra, não é? Catedral de Évora foi, documentalmente, o que lá está é o início de 1283. E a gente chega a Évora, o que é que é? Quer dizer, a forma, como é românico. Aquela coisa pesada. Isso, não quiser, eu posso ter daí também. Não vou falar sobre isso, mas só para passar para os franciscanos. O que é que a gente vê? Entra dentro da catedral e já vê que o espaço é um bocadinho já mais ascensional, portanto já dá para a bola de ver-se quebrado. Mas estamos a falar de 1300 e não sei quantos. Estamos em 1320. Quer dizer, em 1190, ou 1210, já a população tinha feito esse ver-se quebrado. Está a ver? Quase... Eu sou da Alcobaça. Eu sou da Alcobaça. É? Senhora. Sou vizinhos. A Alcobaça é dos meus sítios privilegiados também. Eu sei. Portanto, está a ver? Quer dizer, a Sé de Évora, quando faz aquela abertura muito tímido, vai ver que está a ensaiar uma experiência. E já a Alcobaça tinha feito isso aqui sempre. Quando já tinha feito isso 100 anos antes. Quando Leiria tem aquela dificuldade em fazer aquela obra, tardia, 1540, não sei o que é, isto tinha sido feito há montes de tempo, em Alcobaça, não sei o quê, por aquelas igrejotas todas do Alentejo. Isto é, portanto, isto agora respondendo ao que foi Pedro Baixo Abreu. E eu, como doutor, eu sou catedrais, medievais de Pedras. A catedral medieval é uma igreja, muito grande, muito emblemática, mas para estudar a evolução da arquitetura não é grande espingarda, não é um bom exemplo, não é? Não é um bom exemplo. Melhor exemplo, estão os nossos franciscaninhos, desobedientes, insurretos, mas que tinham uma coisa engraçada, é que não tinham regras. Como não tinham regras, adaptaram-se aos sítios e a arquitetura dos franciscanos é o melhor exemplo para perceber a evolução, digamos, desde o norte ao sul, com as características específicas de cada local e com as igrejotas todas dos mais variados tipos em função do clima, dos materiais, etc. Portanto, não é por eu gostar muito de franciscanos, mas eu acho que os franciscanos, até melhor que os cistercienses, também, mesmo melhor que os cistercienses, eu falei isso na altura, os franciscanos são, digamos, um bom exemplo, porque vejam que toda a nossa arquitetura religiosa, baixo medieval, eu consigo desmontar qualquer igreja que ponho lá dentro destes esquemas. Isto é a igrejinha românica, simples, São Pedro Leiria. Não é? Leiria. São Pedro Leiria. São Pedro, só que é fecho-pé, não é? Isto é uma solução mais avançada. Isto aqui é qualquer igreja românica, é isto. Qualquer igreja gótica é isto. Aqui está toda a arquitetura baixa de média está aqui.
Toda a arquitetura. Depois, a seguir, quando no final da Baixa Idade Média, e a seguir às dimensões de Trento, quando se volta para tornar a liturgia mais vivida, quando volta novamente à mononave, ao nave espacial, a um amplo espaço, é no fundo, o que é que há? Tiram isto, tiram os pilares, e fez isso em Évora, fez isso em Guimarães, tiram as naves, dividem as três naves, passam novamente a um espaço unificado, mais aberto, para estar mais tridentino. Portanto, mas já vamos lá falar disso. Portanto, no fundo, a evolução da arquitetura religiosa da Baixa Idade Média está aqui toda. E são estes três igrejotas que estão aqui, estes três tipos de plantas, é que eu também enfio toda a arquitetura dos franciscanos, na Baixa Idade Média. Eu enfio toda aqui. Portanto, conforme agora vou mostrar. Ora, os franciscanos, como é que se vê que os franciscanos, quando é que eles chegaram a Portugal? Quando é que chegaram os franciscanos a Portugal? Foi logo no princípio. Eu vou fazer para tornar a coisa mais ativa. Os franciscanos, é uma hora em que vocês vão se rir, desde o princípio ao final, algumas coisas. Os franciscanos, logo a chegada dos franciscanos a Portugal, está cheia de mistério e de lenda. Uns dizem 1214, outros 2215, outros 1216, outros 1217. Como também começaram lá em cima em Bragança, outros começaram não sei o quê, também está tudo cheio de lendas. Pensa-se, que São Francisco pensa-se, eu pessoalmente não penso, nem defendo isso, mas eu faço parte da Associação Hispânica dos Franciscanos, portanto, defende-se que o São Francisco esteve em Cidade de Olinda em 1214. E no próximo ano, vai lá haver novamente um congresso, a segurar a coisa, tem lá o São Francisco estava numa torre, mas aquilo deve ter sido posto muito mais tarde numa esculturazinha e tal, e assim, portanto, mesmo no interior da Ordem, há muita gente que diz até que segue-se dúvida só visto para a vida à Península Ibérica. Portanto, até isso dúvida. Mas, portanto, a chegada dos franciscanos a Portugal, já no livro São Francisco, terá ocorrido entre 1214 e 1217. Isso é verdade. Quer dizer, 1217 já existe. Já existe documentação. Em 1214 e 17 não existe nada. Portanto, é mais da tradição. Eles chegaram, tiveram, desde logo, o apoio da corte e a expansão de Portugal estava-se a fazer através da Reconquista para o Alentejo e então foi terreno aberto para eles, para a pregação. O símbolo da ordem, das ordens mendicantes, dos franciscanos e dos dominicanos, é a vida apostólica e a pobreza. Portanto, nada mais como dedicar-se à pregação e, através do exemplo das classes mais pobres, através de uma vida mortificada e uma arquitetura das séries simplificada. Isso, portanto, todo o sul de Portugal, como sabe, digamos, o sabor da Reconquista, foi terreno aberto para a implantação franciscana. O que é que se sustém? Portanto, há simpatia com o povo, digamos, e com o apoio lento e mais ou menos manifesto, digamos, da classe da nobreza, os franciscanos foi a ordem mais difundida no país. Devo dizer que a ordem dos franciscanos teve cerca de... E podemos passar à frente. Pode passar, por favor. Não estava no... Não sei. Pronto. Está aqui também, não é? Não, aí não. Se não se agradeço. Os franciscanos tiveram, documentalmente, quer dizer, não é de facto. A Iura, portanto, há documentos, ou situações, digamos, de doação para fundações, mas algumas não chegaram a ser concretizadas. Teve cerca de 230, 240 fundações, quer dizer, de facto ou da Iura, portanto, de direito, ou realmente teve, a primeira ordem teve cerca de 230, 240 fundações em Portugal. A segunda ordem, quando as Clarissas, teve cerca de 100 fundações. E a ordem de ser regular teve cerca de 20, 22. Para terem uma ideia, digamos, da franciscanização do país, e não havia cidade que não tivesse um convento, inicialmente e depois dois, quase todos têm dois, como vamos chegar à frente, um São Francisco e um Santo António, um no centro da cidade e outro na periferia, já vamos lá chegar a isso. Quando houve a constatação das ordens religiosas em 1834, sabem quantos conventos e mosteiros foram esclausurados? 420 e tal. Sabem desses 420 e tal, quantos conventos franciscanos é que eram? Em atividade. Portanto, esclausurados, portanto, estavam em atividade. Quantos é que te parece? 426 do total do país, portanto, de todas as ordens. Sabem quantos é que eram franciscanos? 186, mais ou menos. Portanto, metade eram conventos franciscanos. Vejam, digamos, o papel, o impacto que a ordem dos franciscanos teve no país.
eu costumo dizer, digamos, foi uma franciscação total do território e a paisagem portuguesa estava completamente franciscanizada. Como é que isso foi possível? Enquanto algumas ordens eram mais rigorosas nas suas construções, os franciscanos não tinham regras para construir claras. A única coisa que tinham, está escrito, posso ler aqui, que é um pouquinho, a única coisa que existe são das Constituições de Narbona de 1260 e de resto, portanto, faz um apelo à pobreza, à depuração formal por questões, digamos, de pobreza e de ascese, e depois diz, relativamente às construções, o que é permitido, quer dizer, as construções têm que refletir pobreza. Ponto final. O resto que se faça de acordo com os usos locais. Segundo o si condicionem, segundo os usos locais. Portanto, ponto final. Percebe-se, a partir daqui, a diversidade tipológica que há nas igrejas franciscanas e que não se verifica tanto outras igrejas, exatamente porque havia uma liberdade total de construção. O que era importante é que as construções refletissem o ideal de pobreza, portanto, da ascese. O resto, seguissem as construções, as tradições locais, segundo os materiais, as condições, a riqueza, etc., e que aceitassem todas as condições, todas as molas. Portanto, percebam que em zonas ricas o edifício é mais rico, em zonas pobres o edifício é mais pobre. As Constituições são de 1260. Professor, mas de qualquer dos modos, quer dizer, os franciscanos também são conhecidos por serem as mais ricas do país, não é? São Francisco do Porto. Vamos acabar lá. Vamos acabar lá. Quer dizer, a pobreza, depois passou-se à negação da pobreza. Mas já vamos lá. Mas sabe uma coisa? Eu estou dizendo que isso da pobreza, estamos a brincar, então, eu gosto de brincar estas coisas todas, dizendo coisas sérias. Gosto de brincar dizendo coisas sérias. Sabe que eu não digo isso, e digamos assim entre nós, eu conheço mais franciscanos, mas já vamos lá, vamos falar de Francisco do Porto ou em Guimarães. Sabe que naquela época não se deve ver aquilo como um luxo. Quer dizer, é um luxo, mas é um luxo para Deus. Sim, é um luxo para Deus. Portanto, tudo o que seja para o Espírito da época, tudo o que seja para louvar a Deus, tudo o que seja para enaltecer o Criador, nunca está em excesso. Porque deve ser visto nessa época. Quer dizer, não é forçar a técnica, é mesmo luxo para a vida de Deus. Mas quer dizer, mas os cristianos mantêm sempre um traço muito límpido, muito puro, mesmo em termos de Isso, estilo. mas depois no final já... Quer dizer, mas são mais puros. Mas depois também acabam... O passo ficou cheio de roupa. Diga? O passo ficou cheio de Tem até a salzeira, etc. Hoje é tudo depurado por os magistrados, acabaram tudo. Mas quer dizer, mas depois no final todos caíram. Todas as ordens que tinham a pobreza acabaram na riqueza. E isso passa-se connosco. Quer dizer, qualquer pessoa que seja trabalhadora acaba por ser rico. Mas trabalha, acaba por ser rico. Daí a necessidade das próprias reformas. Sim. Isto já é uma reforma de outra reforma da reforma. Os franciscanos foi a ordem que teve mais reformas. Porquê? Mas já vamos lá. Porquê? Porque não foi previsto como uma ordem, não é? Bem, vamos lá agora. O que é que as Constituições de Narbona de 1260 dizem? Portanto, é a única coisa que existe nos franciscanos, que é a constituição construtiva e que portanto, foi uma determinação do Ministro-Geral do Boaventura contra um certo laxismo que já se começava a verificar depois da morte de São Francisco. O Ministro-Geral da Ordem, o São Boaventura, em 1257, diz que as Constituições têm que refletir a pobreza da Ordem e, portanto, pela primeira vez faz uma codificação, que é só chamada as Constituições de Narbona, e não há mais nada. E isto continua até o século XV, mas depois vai perdendo a força. Não é? Mas, portanto, a única coisa que existe é esta. Isto, a tradução é mais ou menos minha, mas também está aqui em latim. É mesmo, não é mais ou menos minha, é minha. A tradução é minha, mas está aqui em latim embaixo. Só diz assim: quando for necessário, construam-se edifícios segundo as suas disposições, sem excederem os limites da pobreza. Portanto, só isto já chegava para perceber toda a tipologia dos franciscanos. Portanto, quando for necessário, a pobreza. Agora o resto. Como o singular e o supérfluo se opõem diretamente à pobreza, ordenamos que se evitem edifícios singulares em pinturas. Esta palavra singulares nunca consegui, é curiositas, mas curiositas porque não dá nada, isso é mais sério. Eu é que traduzi por singulares. Diz curiositas. Em pinturas, cinzeladuras, janelas, colunas e outras coisas, ou excesso em comprimento, largura e altura, segundo as condições do lugar. Portanto, se há um lugar em que é rico e há um grande apoio à construção, avance. O espírito é que tem que ser o espírito franciscano, tem que ser o espírito de pobreza, da excesso. Se é um sítio que é pobre, fica condicionado às condições do local. De nenhum modo as igrejas devem ser abobadadas.
porque a abóbada é um sistema caríssimo, não é? Portanto, é só por isso. Quando eles não disseram abóbada, é exatamente porque é um sistema caro. Exceto a Capela Mora. Portanto, a Capela Mora é o centro litúrgico da igreja, portanto, como o sítio mais importante, mesmo na arquitetura, nas nossas capelinhas românicas rurais, isto é tudo madeira, mas a Capela Mora é toda madeira. Isto aqui é a tradição da nossa arquitetura românica rural. De modo que as igrejas devem ser abobadas, exceto a Capela Mora. Quanto ao resto, em nenhum sítio o campanário da igreja se construirá em forma de torre. Portanto, as igrejas franciscanas também não têm torres, porque não precisam ter torres. Uma torre corresponde a uma igreja paroquial, portanto, tem uma afirmação de poder. A torre é para chamar para os mortos, para os batizados, etc, etc. Portanto, inicialmente eles não paroquiavam, como inicialmente eles não paroquiavam, bastava uma torre Zeca para chamar para as horas canónicas e para a leitura das horas e pouco mais. Portanto, não havia necessidade de torres. Igualmente, em nenhuma parte se façam vitrais historiados ou pintados para tudo o que encarecesse a construção. Exceto no vitral principal, de trás do altar-mora, do coro, que pode ter apenas imagens do crucifixo. O crucifixo, como sabem, é uma das grandes devoções dos franciscanos, da Virgem Maria, de São João, de São Francisco e de Santo António. Portanto, o único sítio onde poderia haver algum exagero de despesa, de orçamento, algum gasto seria na capela, que era o centro litúrgico do tempo, podia ser abobadado, e aí podia haver algum vitral, mas sempre de uma forma com cores pouco vivas, com pouca polígono. E estes 1, 2, 3, 4, estes 4 pontos são as prescrições mais antigas e praticamente únicas que existem sobre a construção dos franciscanos. Não há mais nada. Portanto, não há mais nada, porque isto manteve sempre até o século V, foi perdendo, e eles iam reclamando, mas depois a seguir deixaram, e acabou, depois nos últimos assuntos já ninguém falava disso, deixavam fazer como queria, acabou. Portanto, só existe isto. Podia repetir só, foi crucifixo, mais que Crucifixo, Virgem Maria. A Virgem Maria, como sabem, na Idade Média, das devoções mais. O culto mariano, aos cistercienses, foi começado. As igrejas franciscanas, os cistercienses são todas a Santa Maria. Portanto, aqui não são São Francisco as primitivas, mas só volta na Conceição no final é para cada coisa. Portanto, isto é o culto marial, é uma questão é transversal às ordens todas. O São João e a Virgem Maria por causa do crucifixo, como sabem, não é? São João e a Virgem Maria, São Francisco, como era o fundador, e o Santo António, que foi o nosso grande salvador português, portanto, foi o nosso. Porventura, o segundo santo mais importante da ordem dos franciscanos é o nosso Santo António. Né? Portanto, as primeiras igrejas estão todas dedicadas a São Francisco. Na segunda geração dos franciscanos que lá chegaram, são todos o Santo António. Portanto, daí o Santo António está sempre presente, até mesmo depois na frontaria das igrejas católicas, como lá acabamos com essa parte aí. Portanto, só se pensa isto. E a partir daqui, dão liberdade, claramente dão liberdade digamos, aos sítios e aos construtores para fazerem segundo as condições dos sítios. Portanto, com uma antiguidade de uma ordem com 800 anos e com uma diversidade do norte ao sul do país, com essa liberdade de adaptação às condições dos sítios, percebe-se a grande diversidade tipológica que existe nas igrejas dos franciscanos. O que é que existe? Quer dizer, nestas primeiras igrejas, até ao modo capucho, até ao final, é difícil distinguir, se não tiver lá o brasão da ordem, é difícil distinguir uma igreja franciscana. Posterior, praticamente é muito difícil distinguir. O que é preciso perceber um bocadinho de franciscanismo para perceber algum espírito da ordem, mas com alguma dificuldade. Quer dizer, é difícil perceber, vocês vão ver algumas igrejas, mas se não for uma outra particularidade, pouco se percebe que é franciscano. Portanto, o que nós vemos aqui é que até ao século XVI a ordem foi crescente e aqui no século XVI dá-se o grande boom da ordem, no primeiro e segundo ano, nos franciscanos propriamente dito, primeira ordem, e nas clarissas. A ordem terceira, depois avança aqui assim mais no século V, século XVII. Portanto, é este o quadro da evolução das fundações franciscanas em Portugal. Pronto, eu dividi as igrejas franciscanas medievais em 3 grandes grupos. É possível catalogar todo o repertório das igrejas dos franciscanos medievais nestes 3 tipos que estão ali. A primeira, os exemplos que eu tenho aqui, que eu vos vou mostrar, são os exemplos que eu tenho muito bem estudados.
Portanto, eu posso dar outros exemplos, mas com menos certeza. Agora, quando eu tenho aqui Leiria, é porque eu sou de Leiria e conheço muito bem a Igreja. Antes e depois, posso dizer que tem erros, disparates enormes no restauro que lhe fizeram, tem lá disparates enormes, que eu não faria como arquiteto. Diga? Esse creio que eu ainda não entrei. Diga? Esse creio que eu ainda não entrei lá. Está limpa. Diga? Ao menos em relação ao que estava, está limpa. Não, mas está a ficar muito mal agora, quer dizer, com aqueles problemas todos de A umidade. 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 Descobriram os frescos, não é? Diga? Mas ao menos conseguiram descobrir aqueles frescos que lá estavam lá. Não, mas eu não estou a referir aos espaços na arquitetura. Eu estou a referir aos espaços na arquitetura, não estou a referir. Eu disse assim, tantos pratos como arquiteto. Como arquiteto. Eu estou à vontade para falar, porque até um colega do meu curso, um colega dos meus tempos de curso, mais velho, mas já dos meus tempos, e eu conheço a igreja dos franciscanos, ainda aqui estava tudo fechado. Estava o telhado tudo caído, e eu entrei por aqui por uma guarita qualquer, que assim, em 1974, não embora, para fazer um programa de televisão. Eu fiz um programa de televisão sobre museus em Portugal e comecei o programa exatamente por que é que se fazia nesta igreja. Então, um programa sobre museus e entramos por aqui quando chegamos na televisão, para saltar, uma janela, esfarrapamos as calças todas. Isto era um montoado de tudo que havia, restos de caleiras do sistema hidráulico. E aqui se fez o primeiro programa, olha, uma hipótese, que havia coleções havia o Museu da Câmara, que ainda nunca se resolveu aquilo. Olha, por exemplo, venha para aqui, por exemplo, conheço a igreja como ela estava e sei como é que ela está agora. Portanto, se eu não conhecesse a igreja como ela estava, eu não podia dizer que aquela estava foi um disparate, não queria dizer isso. Quer dizer, o maior disparate que lá está, sabe qual é, porque vocês são quase todos arquitetos, maioritariamente, é que a igreja fizeram uma coisa como se faz, e eu estou a dizer isto com muito respeito, como se fazem com aeroportos. Fiz uma cobertura de qualquer maneira, faz logo em cimento, ali tem umas tijoleiras e tal, ali que resolve-se o maior disparate não, porque aquilo não tinha. Era um teto de maceira, as paredes não estão previstas para aguentar uma abóbada, e aquilo tem lá uma abóbada, digamos, com aquelas lajetas e não sei o que, e imita uma porcaria qualquer. Portanto, há um dia sucede o que São Francisco de Assis. Sendo qualquer coisa, na capital da Norte, metem lá um Intel, aquilo lá um terremoto, são materiais com comportamentos diferentes, aquilo é um baralho de cartas, quer dizer, está por onde é muito provável que isso um dia suceda, deixa lá que não, mas é muito provável que isso um dia suceda. Portanto, eu digo, há uma igreja com uma tipologia mais arcaica do que esta, que é Bragança. Bragança não tem. Bragança é a capela tem a abside semicircular, não poligonal como esta, mas há uma razão. Voltamos ao segundo dos usos do sítio. Ali ao lado tem Castro da Blanza, 3 km tem um de Castro da Blanza. E Castro da Blanza tem uma igreja assim, uma igrejinha assim, com a capela que se tem romântica, em semicírculo. Portanto, a igreja de São Francisco, em Bragança, repete a igreja de Castro da Blanca, está a 3 km afastada, por isso não é igualíssimo. Portanto, é a única variante. Esta de Leiria, o que lá está é isto, mas está em cima é isto. Vocês podem, nós temos isto. Entra-se, tem assim esta galileia de entrada, tem assim por alto, tem estas capelas todas laterais, tem esta aqui, tudo ampliado, etc, etc. Portanto, tem as capelas agora terceira, etc, etc. Ora, esta é a minha proposta. Porquê é que esta é a minha proposta? Eu volto a dizer que eu só mostro as soluções que eu tenho muita certeza, porque eu estudei muito. Portanto, porque eu estudei muito. Esta planta é a planta oficial, esta é a minha proposta. Ora, eu agora vou mostrar, vamos defender, não é? Olha lá, passem assim. Estão a ver aqui a ligação da capela aqui, mas isso aqui faz curva. A cozedura está assim um bocadinho manhosa. Não consigo engajar muito bem a parede. Vê-se ali uma ligação assim um bocadinho assim curva.
Não é pela janela. Quer dizer, a janela também indica, mas a janela podia ser uma reconstituição ou uma reconstrução, podia ser estilisticamente está errado. Agora, a cozedura, a ampliação desta capela mora, não cozeu bem. Estão a ver, estão aqui assim, esse espaço aqui. Portanto, para mim, mais do que janelas, porque a janela pode ser uma coisa que sempre, aliás, esta janela deve ser esta aqui. Mas, portanto, não tem nada a ver com esta, mas é a ligação da parede que prova claramente que isto foi uma cozedura e mal feitinha, quer dizer, não é completamente. E segundo, depois também tem as janelas, mas primeiro que a janela está a cozedura da parede. Por motivo, vamos fazer a reconstituição do desenho da cabeceira, como era. O próprio grau também dá essa sensação, não sei que seja da fotografia. Não, eu não sou ilusionista. Não estou a dizer que tem esse... Não. Sim, Mas isso aí é... Vamos lá passarem, veja. Aliás, eu estive lá agora há 15 dias, outras... Não, foi há mais tempo. Há um mês ou que eu estive lá e andei lá, procurei fazer, porque eu fui lá fazer uma fotografia dentro, fui lá fazer uma autorizada. A igreja está fechada, fui lá com uma ordem de ser, uns colegas do liceu, e andei a fazer uma fotografia. Aí assim, lá na vez se apanhava assim, mais visível, mas como eu estava com o lençol, portanto não deu muito. Né? Tem sido uma noção de passão tal. Exatamente para mostrar aqui, mas não consegui melhor porque esta é a minha antiga. Mas não consegui melhor porque estava tudo em outros. Portanto, aqui faz a visão. Como é que eu achei, mas depois eu volto muito atrás para explicar através da métrica que eu faço a definição das coisas. Aqui está, da parte inicial da obra, estão a ver da parte gótica, estão a ver aqui o resto do portal. E estão aqui os vestígios do portal. Portanto, isto aqui era o portal inicial. O interior, a igreja foi levantada, está aqui a indicação que ela foi levantada. Depois, como ela foi levantada levantada e ampliada, ela foi alteada e foi ampliada também na capela mora. Aqui lateralmente, como ela foi ampliada, o que é que eles fizeram? Com ondulações e com pistas de capelas franciscanas, essencialmente com capelas laterais, porque isso é que financia a construção e a vida exatamente dessas molas, do enterro, etc. Essas capelas laterais, elas são enfiadas nos contrafortes que, em vez de saírem, estão dentro. É aquilo que os alemães chamam de vão de falha, pilar de parede. Portanto, pode passar atrás, a olhar para explicar-se melhor. A estrutura é apoiada com estes, e são uma espécie de contrafortes. Em vez de saírem para fora, saem para dentro. Estão a ver aqui? E entre esses contrafortes que estão para dentro, em vez de ser para fora como o românico, entre esses contrafortes, os franciscanos vendem capelas, cedem capelas. Portanto, e isso tem outra vantagem também. Arquitrava a construção, fazem um corredor por cima e isso permite, digamos, resolver o tipo de construção e receber capelas que são, digamos, com aquelas doações que garantem a sua subsistência. Porque é assim que resolvem isso. Portanto, estão a ver aqui essas capelas de assim, esse mal, mas estão aqui assim, estão a ver. Portanto, lança este corredor à volta e isso permite sustentar a estrutura do edifício. Neste restauro, isto é cimento e meteram aqui estas cachorradas de madeira, uma coisa muito pindérica, a imitar o que suportava os caixotões da cobertura. Portanto, isto não está aqui a fazer nada, até fica horrível, não tem ligação nenhuma, nem com o cimento. Quer dizer, ainda agora eu disse agora, há um mês, quando estava lá com o Lidor, disse assim, epá, pior que está aqui ainda, quer dizer, tinha só os cachorros, esta cachorrada. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixaram o cimento aqui à vista, enfim, até se pode considerar que seja uma ingenuidade, mas não mostra o cimento. Mas deixar uma cachorrada de madeira e enfiar lá uma cachorrada de madeira a fazer o quê? O que é que ela está a fazer? Não está a sustentar nada. Não, isso é novo, são coisas novas. Pronto. Aproveitaram, não sei se sabe, tem aqui assim um brasão na hora, assim, pintado no intradorso desta cobertura. Portanto, é toda uma solução muito mal enjortada. A cobertura era duas águas inicialmente? A cobertura era duas águas? Era duas águas. E depois era de maceira. E se calhar nem o beirado era triplo, não é? Como parece. Isto é uma cagada. Estás para ver, eles nem aceitam uma coisa com a outra? Isso, claramente. Mas, portanto, é exatamente isso que eu outro dia falava isso com o professor Pedro Marcos Tabeiro. Foi exatamente isso. Quer dizer, que as pessoas aceitam
quando me convidou para vez para vir cá, eu próprio tive essa conversa consigo. Eu disse, agora disse assim, pá, penso com isto porque é importante, estes cursos são fundamentais, a gente vê que há muito disparate nas igrejas, para as comissões de fabricantes e dos padres. Quer dizer, são os culpados de falta de formação, e eu gosto de deixar isso deixarem elucidar. Eu nunca teria, quer dizer, fazer uma igreja, quer dizer, restaurar uma igreja, há muitos arquitetos, por ignorância crassa, aceitam fazer um trabalho numa igreja, restaurar uma igreja, como aceitam fazer um hospital ou como aceitam fazer uma prisão. Quer dizer, isto é de uma inconsciência, porque é uma falta de ética, quer dizer, imperdoável. Portanto, para trabalhar numa igreja, nos franciscanos, é preciso saber de construção dos franciscanos. Para trabalhar na igreja, é preciso saber de construção dos franciscanos. Estes cursos são exatamente, têm todo o meu apoio, porque exatamente estamos a saber do que é que estamos a falar. Portanto, eu não era capaz, e às vezes convidam para fazer coisas, eu dizia, isso não é a minha área. Oh, professor, não é a minha área. Portanto, eu digo sempre, isto é com honestidade, não é a minha área. E quer dizer, e quando eu vejo intervenções, quer dizer, se eu não tivesse visto disparates em algumas intervenções, se calhar eu já estava aqui a falar com vocês. Eu, a primeira vez que fui a São Francisco de Beja, nos idos de 1970, quando no primeiro congresso voluntário, quando fui lá numa pensão muito terranhosa, e eu tinha andado na tropa e fui lá comprar umas lâminas para fazer a barba, que era um supermercado militar. Estava a igreja, estava dividida a meio. Que era o supermercado, eu andei por lá, estava depois, não sei o quê, como ainda tinha um cartão dos tempos da tropa, lá fui comprar a lâmina para não encher aquilo. E no refeitório, que é o refeitório hoje que está ali assim à direita, quando você entra na pousada de São Francisco, era a garagem, estavam uns Volkswagens velhos, uns carros velhos, e não sei o quê. A igreja era um supermercado, com um mezzanino, quer dizer, eu fiquei escandalizado, percebeu? Portanto, fiquei assim, isto é uma malta, pá. Uma vez em França, não sei onde é que foi em Lyon, não foi Lyon, não, foi lá em cima. Eu levo umas minhas passeatas para namorada, depois eu não andava numa passeata, e entrei no hotel, e de repente no hotel, foi a mesmíssima coisa, quer dizer, a sala de recepção era a igreja. E o telefone dava no sacrário, quer dizer, isso é de uma forma, quer dizer, isto é de uma coisa, quer dizer, e daí eu não me preocupava, quer dizer, eu já andava a fazer a minha tese de doutoramento sobre Catraio, mas estava um bocado sensibilizado para isso. Quer dizer, eu comecei a trabalhar estas coisas, eu dediquei-me a esta área de trabalho, exatamente a partir dos escândalos que eu vi. Quer dizer, esse flagrante que permanece, o café, restaurante na Igreja Gótica, a única Igreja Gótica que existe em Óbidos, que é na cai mais não é que o Carlos Martinho, é o que está fora de... Sim, mas portanto, mas sabe, é que não é, quer dizer, não, isto não tem nada a ver. Isto não tem nada a ver com o estado de padres de igrejas não gostarem. Isto é uma questão cultural. Isto é uma questão cultural. Quer dizer, não venham cá com... Quer dizer, eu não sou nenhum beato especial. Agora, isto é uma questão cultural. Quer dizer, que eu não admito. Então, isso é, para mim é impensável. Portanto, eu critico os arquitetos que aceitam qualquer trabalho de recurso. Vocês são arquitetos. Uma vez estava um aluno meu a dizer: oh, professor, a gente assim não vive. A gente assim não vive. Eu olhei para ele com um ar de grande tristeza. Olha, eu podia ser quase seu pai e nunca morreria à fome, tenho vivido disto. Tenho vivido disto. As pessoas pensam muito no dinheiro e pensam, mas isso é uma questão de dinheiro. Portanto, e a maior parte destes problemas sucedem porque os arquitetos, com muito pouca ética, e eu gosto muito de ser arquiteto, e tudo o que eu faço é a partir da arquitetura, mas reconheço que é uma profissão muito reles, quer dizer, com muito pouca ética profissional. Já perceberam isso alguns, e nós com mais propriedade. Portanto, é uma profissão com muito pouca ética. Nós vamos a um consultório e não vemos um médico dizer mal do outro médico. Não vemos um advogado dizer mal do outro médico. E os arquitetos é que não, uma lixaria completa a dizer mal de um dos outros para sacar os projetos e não sei o quê. Portanto, um ponto de ética. E depois assim, com essa falta de ética, também aceitam qualquer obra e fazem qualquer obra, a qualquer preço. Portanto, isso purifica-se muito. E depois assim tem uma coisa que eu critico muito, e isso os nossos bispos, e como já percebem que eu conheço mais neste país, é padres e freiras, é que eu critico muito os bispos. E digo na brincadeira, os senhores gostam muito dos arquitetos diocesanos. Quer dizer, escolhem um arquiteto, que se eu for à missa, se for um beato e não sei o quê, dão-lhe as obras. E permite que isso há a qualidade do arquiteto. Da qualidade do arquiteto. E isso peca-se muito nas comissões de arte diocesanas, e a começar pelos bispos, que pecam muito por isso. Quer dizer, vão buscar, e eu estou a lembrar, por exemplo, de Leiria, nosso amigo, de Leiria, por exemplo. Eu ainda conheci o Corródio, o baixinho, pequenino, na missa, na série, eu conheci. O meu pai, não, o seu cantante era foi, mas eu ainda conheci o Corródio, baixinho, pequenino, então ia à missa, não sei o quê. Sentava-se na primeira fila, o seu pai era baixinho e tal, não sei o quê, o meu pai ainda conheceu o pai dele. Quer dizer, ele é que fazia tudo. E depois foi o cantante, foi trabalhar para ele, sacou o cantante, agora sacou, depois morreu o cantante, ficou a filha do cantante. Quer dizer, e depois a seguir há uns disparates por ali assim, não é?
E depois há uns separados. Não é? Portanto, já não vale a pena estar aqui particularizando. Ainda agora, como digo, há um mês ou quando eu estive lá em Leiria, fui à SEI e estive lá a falar. Depois disseram assim, pois, não sei o quê. Aí uma senhora arquiteta, o despacho que ela tinha feito lá numa igreja, eu assim, é filha do cantante. É porque conhece? É que eu sou do cá, sabe? Não a conheço, mas eu sou do cá, conheci o pai dela. Pois, sabe, é uma chatice. Pois, sabe, o problema que se passa é que ela dá-me trabalho por ser filha do cantante, o cantante dá por trabalhar com o coroa. Quer dizer, isso é o que eu chamo assim, negativamente, os arquitetos do Santo. Quer dizer, só por serem enviados, depois, portanto, há muita culpa também dos pais nas comissões dos Santos. Isto, ainda não falhamos, estamos a falar da recuperação desta igreja, como é que ela hoje está, completamente diferente. Não, e depois há aqueles padres que têm bom gosto de fazer estes cursos. Sim, Há padres com bom gosto de vir cá fazer estes cursos. Podem pagar algo. fosse uma coisa, mas é que tinha disso, é que ainda bem que há estes custos. Paciência para as pessoas. Fosse uma coisa, eu comigo tive um mês, eu estou a fazer um trabalho com um colega sobre o TAP, eu estou a fazer o espaço da arquitetura e ele está a fazer. E eu fui à igreja de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem lá agora na boca do trono, tem lá uma pintura. Não, uma pintura. Não foi uma pintora, por exemplo, eu sou pastor. Fui à Grangeira, onde eu fui batizado, e nasci num fim de semana. Tem lá outra, a pintura é mesmo, sei que é mesmo. Tem lá a boca do trono, todo tapado. Em Santo Agostinho, é tudo branco, é tudo pedra, a pintura está assim com azul e tal, que disfarça mais ou menos, mas fica horrível. Na Grangeira, aquilo é tudo talha, está tudo talha, e depois aparece ali assim alguma coisa, uns romeiros e não sei o que, tapar o buraco, não estou a dizer como falta de. Não é falta de experiência, quer dizer, tapar a boca do altar. E bem, eu fiquei horrorizado. Depois fui à senhora lá acima, a senhora da. A senhora, estou a fugir, isto faz parte do trabalho para as isto aqui quer dizer, vão mais esta aula a falar disto, quer dizer, para vocês ficarem sensibilizados com estas questões. Fui lá acima à senhora da Encarnação, e lá a senhora lá me abriu a porta, e cheguei, depois música, público e tal, e lá vejo o trono, está aqui mas não, limpinho, não tem flores, não tem nada, não é usado, mas está lá. E eu disse, minha senhora. Fui ali embaixo a Santo Agostinho, tem lá uma pintura que não dá nada com uma coisa com a outra. Fui à Grangeira e eu tinha lá uma maquineta até que foi à senhora, assim, está para trás. Está a ver? E ela sabe o que ela disse? Sabe uma coisa? Fui eu que pedi ao padre, por amor de Deus, para pôr aqui uma pintura dessas. Uma senhora, até ter a quarta classe, coitadinha dela, andava lá a apanhar couves, ela foi ter com ela ao quintal. Mas ela está a acontecer mesmo. Mas, portanto, quer dizer, assim, assim, olha, isso é uma coisa, fui eu que pedi, por favor, ao senhor padre, porque lá embaixo pedia a mesma coisa. E sabe uma coisa que ele queria pôr aqui, quer dizer, a senhora, que deve ter a quarta classe, andava lá a apanhar couves, coitadinha, uma senhora, ela abre a chave, está sempre fechado, ela abrir a porta. A senhora disse assim, e depois o padre disse, então vou pôr aqui uma cruz, quer dizer, tapava o buraco, desculpe a expressão, mas tapava a boca do coisa, com uma cruz, assim, com um buraco. Eu disse, ó, senhor padre, deixe-me isto assim, por favor, senhor, portanto, a senhora tinha mais sensibilidade com o padre para lá, disse assim, eu como eu disse, por amor de Deus, não meta aqui a pintura, com a imagem, ele não, depois esqueceu, eu queria pôr aqui uma cruz, queria pôr assim, queria tapar o buraco. Disse, por amor de Deus, subi a Santo Agostinho, depois fui lá outra vez a Santo Agostinho, depois outra vez, só minha senhora, mostra-me o fazer por trás. Isso é muito simpática. Abri as portas, para ser só a sua obra ou sábado, eu vi. Lá andei, agora está tudo, está na tribuna toda. Se der já está, não sei. Aquela lá está, portanto, a gente sabe. Não era melhor isto. Foi o pároco atual é que deve ter posto essa pintura. Não é atual, mas essa porque infelizmente eu tive lá um ano e pouco no funeral da minha mãe. Portanto, E não estava. não estava, não. O que lá está tem menos de um ano. Sim. A minha mãe faleceu, o funeral foi no dia 19 de novembro. Em alguns casos. Não, 19 de novembro, portanto foi 19 de novembro, portanto não estava lá nada. E o padre também era outro, O padre era o padre. Era o padre. Agora é o padre Filipe, antes era o padre Batista. Era o padre Batista, veio da Sé, exatamente. Em algumas igrejas isso tinha uma tela original de vez a tapar que até Não, fechava. tinha. Outras Não, tinham. que voltar era muito mas não por Deus, quer dizer, isto tinha a propósito da senhora da Encarnação, é que me explicou que é uma senhora pintora, conseguiu convencer a Comissão de Arte a distribuir aqui os padres que quiserem, ela faz aquilo, até pode fazer de borla. Mas quer dizer, é melhor não dar nada, não é? É melhor não dar nada. Eu recordo que eu fiz um restauro numa igreja, eu costumo falar em Évora, agora estamos em Lisboa, ali em Carnide. Então, vamos esquecer agora. Ali em Carnide, a igreja, Carnide Velho,
Carlinho venham para aquela casa do artista, não sei o que, não sei o que, aquilo era um quatro paredes e era um corral de porcos, em 1978 ou 79. E o Parker andou comigo na catequese. E um dia viu ali assim e tal, e ia lá para o centro, eu fui lá tomar um café com ele, e eu, Filipe, isto faz-se aqui, é só pôr a cobertura, a estrutura está boa, o portão está impecável. Passado 2 anos depois, ele estava a ser benzido novamente pelo António Ribeiro. 2 anos depois, arranjámos ali assim, arranjas assim uns desviados, a malta faz isto, a borra, não sei o que, arranjou-se dinheiro e fez 2 anos depois que estava assim na hora. Andámos ali com cuidado rigorosíssimo a fazer tudo certinho como era, fazendo algumas sondagens e não sei o quê. No final, o Filipe deu bem a descanso, por um lugar que era há 2 anos, no final apareceu lá uma beata também, borrou o fundo da Capela Mor com uma pintura, ali assim. Quer dizer, andámos ali com rigor, com o Paulo Gouveia, o arquiteto Paulo Gouveia, que está aqui comigo, ali, ó Padre Filipe, não sei o quê, ali assim, ali um lambril e tal, escolhi aquilo tudo, passado, com aquele rigor todo. Passado uns tempos, fui lá a uma coisa qualquer, uma filha minha de uma catequese, estavam telas biscoiras, medievais, presas com cimento assim à volta do muro. Está lá, pelo menos há 5 ou 6 anos estava lá. Presas com cimento à volta do muro. À volta do muro. E o fundo da Capela Mor, que nós tínhamos tido um cuidado rigorosíssimo com aquilo tudo, até fizemos aqueles princípios, digamos, de pôr umas pedrinhas assim à italiana, para decorar, aqui teve um altar, aqui teve uma coisa que foi tapado, mas aqui há aqui um banco, está encapado, tudo discretamente. Então, uma pintura, uma borrada completa.